Abra o menu aí, em João capítulo 15, versículo 15. Abra o menu. O problema da humanidade começou com a escolha errada do menu. Gênesis capítulo 3, Satanás ofereceu o menu das facilitações. Todo o problema espiritual, irmãos, está naquilo que você come. Por isso Davi disse: provai e vede. Deus é degustável. A palavra de Deus é degustável. A Bíblia não é só teológica, ela é pedagógica. Ela nos ensina naquilo que nós comemos dela, naquilo que nós nos alimentamos dela. Toda a proposta de Satanás começou com um menu. Satanás disse: no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos. Deus criou Eva e Adão cegos? Que história é essa, se abrirão os vossos olhos? Quando se abriram os olhos, ficou divisão, duas visões, porque a visão Deus já havia dado a Adão. Então tome muito cuidado com aquilo que você se alimenta, porque a sua alimentação define a sua saúde espiritual. E a sua saúde espiritual define os tempos, os dias, a sua vitaliciedade espiritual. Quanto tempo você vai viver na face da terra? Há mais pessoas que morrem por alimentação errada do que pela fome no mundo. Há mais pessoas que morrem por excesso de comida do que de fome no mundo. Alguns dizem: o peixe morre pela boca. E é verdade. Tem pessoas que pensam que jejum é só você parar de comer. Não, irmão, isso é jejum intermitente. Isso é só para você ficar com o seu corpo magrinho, fininho, igual o meu, assim, bem fininho. Jejum não tem só a ver com a comida que você deixa de comer. Jejum tem a ver com o tipo de comida que você alimenta o seu espírito, a sua alma. João capítulo 15, versículo 15 está escrito: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, ou o que o seu senhor faz. Em vez disto, eu vos tenho chamado de amigos. Olha, irmão, como Jesus, Ele não apenas nos comove, Ele nos promove. Ele disse: eu vos chamarei amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Nós estamos no culto do amigo, e eu quero desejar, parabenizar cada irmão que conseguiu trazer um amigo, ou que pelo menos convidou. O tema da mensagem é amizades e seus resultados. Por quê? Um dia eu estava numa palestra com Tiago Brunet, na cidade de Itajaí, e ele falou algo que a princípio não entendi muito, e aquilo que a gente não entende a gente resiste, e aquilo que a gente resiste a gente rejeita. E ele disse que nós somos o resumo das pessoas, das 5 pessoas que nós convivemos, dos 5 lugares que nós mais frequentamos e das 5 coisas que nós mais realizamos. Então, as nossas amizades, elas nos influenciam. A Bíblia diz em Provérbios que como o ferro afia o ferro, o homem, ele é afiado por outro homem, pelas pessoas do seu relacionamento. E Jesus aqui, Ele está dizendo que Ele estava promovendo os seus discípulos de servos para amigos. Porque há uma diferença entre servos e amigos, e Ele mesmo explica nesse texto, dizendo que o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Só que o amigo, ele conhece os segredos, os bastidores. O servo, ele quer um senhor para servir, mas o amigo, ele quer um propósito para trabalhar. O servo, ele tem que ter um carguinho para ele fazer alguma coisa. Ele tem que ter um títulozinho, senão ele não faz. Agora, o amigo não. O amigo, ele precisa entender o propósito, e quando ele entende o propósito, ele mergulha junto. Para serviços, Deus terceiriza até mesmo com o próprio Satanás. Satanás é o servo mais fiel que Deus tem na terra, porque Satanás faz só aquilo que Deus permite. Satanás,
ele é o pitbull de Deus, que Deus usa às vezes para correr atrás de algumas pessoas, para trazê-las para a igreja. E ninguém é melhor de serviço do que Satanás. Agora, para um trabalho, Deus não usa servos. Para um trabalho, Deus só usa filhos. Amém? Pastor, a Bíblia, isso tem base bíblica? Parece que tem, irmão. Mateus capítulo 21, versículo 28, a Bíblia diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Parece que tem base bíblica. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, para um trabalho, Deus conta com filhos. Tem filhos aqui nessa noite? Aleluia. O servo é carente de alguém que lhe diga o que fazer. O amigo não. O amigo ele gosta de fazer feedbacks inteligentes. O servo, ele só faz quando alguém manda. Ele só faz o que pedem e o que mandam. Henry Ford tem uma frase muito interessante. Ele disse: tem dois tipos de empregados que uma empresa não precisa. Aquele empregado que não faz o que a empresa manda, e aquele empregado que só faz aquilo que a empresa manda. O amigo, ele não precisa ser mandado, irmão, porque os amigos estão sempre fazendo feedbacks inteligentes. Jesus, diga para alguém do lado aí, Jesus fazia feedbacks. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele chamou os seus discípulos e disse: o que a galera está dizendo que eu sou aí? Aí disseram, uns dizem que tu é Jeremias, Elias, um dos profetas, João Batista. Aí ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Feedback, irmão. Irmão, não aceite crítica. Pastor, nem as construtivas? Não, irmão, não existe crítica construtiva, porque quem está construindo não tem tempo para criticar. Pegou? Aceite feedbacks de amigos, de pessoas que se interessam nos seus sonhos, nos seus projetos. Olha só que coisa interessante. No livro de Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus sobe a um alto monte, dizem que é o Monte Tabor, e lá ele se transfigura. E a Bíblia diz no versículos 30 e 31, que apareceram junto com ele Elias e Moisés. Apareceram junto com Jesus. Elias representando a igreja que vai ser arrebatada, porque Elias não morreu, e Moisés representando a igreja que vai ser ressuscitada, porque Moisés morreu, mas o seu corpo nunca foi achado. E a Bíblia diz que eles estavam conversando com Jesus acerca da sua morte. Imagina Jesus fazendo feedback com dois caras que já haviam centenas de anos deixado este lugar aqui, essa dimensão, para falar acerca da sua morte. Então tenha amigos com os quais você possa pensar em voz alta. Tenha amigos com os quais você possa fazer feedbacks e perguntar: e aí, como é que foi a minha pregação? E ele vai te dizer: olha, eu achei legal isso aqui não achei legal. Isto é amigo. O servo, ele cumpre o seu dever, mas não quer se envolver. Pastor, está aqui meu dízimo, está aqui meu dinheiro, por favor, me deixa de lado. O servo, ele até quer cumprir dever, e o servo é um grande cumpridor de deveres, mas ele não quer se envolver, ele não quer estar junto, ele não quer se comprometer. O amigo, ele não é invasivo, ele não é metido, ele não é encherido, mas o amigo real, ele é interessado e comprometido. Olha, eu estou te dando chaves aqui para você saber com que tipo de pessoa que você está se relacionando. Então, irmão, quando você olha a palavra de Deus, você consegue observar que José, quando teve o sonho no capítulo 37 do livro de Gênesis, quando chega no capítulo 40, a Bíblia diz que numa certa manhã, ele vê que os seus dois colegas de celas, não foi proposital, irmão,
foi erro mesmo, ou talvez foi profético. Seus dois amigos de célula, os seus dois amigos de célula estavam assim meio cabisbaixos. José olha para ele, porque o amigo ele faz leitura da conduta emocional das pessoas, sem julgar. A Bíblia diz que ele olha para eles e pergunta o seguinte, no versículo de número 6 e 7 do capítulo 40, José perguntou aos seus amigos na prisão: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José era um sonhador, irmão, mas José também queria ver outros sonhadores felizes. Se José fosse pastor, o sonho dele é que os outros pastores também fossem felizes, também fossem abençoados, também tivessem uma igreja cheia de gente, uma igreja fluindo. E não só o sonhador aqui foi um amigo que se preocupou com o outro, mas também a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, versículo 2, que foi o texto que a Elô pregou na vigília, o capítulo sobre Neemias. A Bíblia diz que um rei chamado Artaxerxes, quem aqui assistiu o filme Os 300? Se não assistiu, assista, muito bom esse filme. Aquele Xerxes ali, interpretado pelo Rodrigo Santoro, ator brasileiro, é esse Xerxes aqui, é esse mesmo aqui, que um dia ele olha o Neemias meio triste, meio aperreado, porque Neemias havia ouvido uma notícia de que os sepulcros dos seus antepassados estavam em ruína, a cidade estava destruída, e os muros estavam caídos, e Neemias se acordou triste. E o patrão do Neemias, o rei Artaxerxes, pergunta para ele no capítulo 2, versículo 2, olha que interessante. E o rei Artaxerxes disse a Neemias: por que está triste o teu coração? Amigo, é que ele consegue ver, irmão, o que está lá no coração. Pois não estás doente. E ele já dá o diagnóstico: olha, isso é tristeza de coração, é emocional isso. Se você é um patrão, irmão, não olhe para o seu empregado como uma fonte de renda, se preocupe com ele. Existem empregados seus que podem estar orando pela sua vida enquanto você dorme. Eu me arrependo, eu estava lembrando hoje de um dia em que numa quarta-feira de culto os músicos começaram a atrasar, e eu me lembro que eu era multitarefa ou bivocacionado, porque eu trabalhava no meu salão de cabeleireiro e pastoreava também. E eu me lembro que um músico veio direto do trabalho, atrasado, e eu briguei porque ele se atrasou. E se eu pudesse voltar atrás, irmão, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, e não agiria daquela forma. Então que legal vendo aqui um patrão se preocupando com o estado emocional de um copeiro. A Bíblia diz também, no livro de 1 Samuel, que uma mulher chamada Ana, ela foi impedida pelo Senhor de gerar uma criança. E naquela época patriarcal, uma mulher que não gerava, uma mulher estéril, era uma mulher que não tinha pedigree, era uma mulher que não tinha muita aceitação. Então a Bíblia diz que um dia o marido dela, o Eucana, foi no templo adorar juntamente com ela, com Ana. E a Bíblia diz que ela estava muito atribulada, chorando demais. E olha só que legal, o seu marido percebeu. No capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que tu não comes? E por que está mal o teu coração? Que Deus levante cônjuges que se preocupem com o seu cônjuge. Que Deus levante maridos nessa casa que entendam a TPM da mulher. Que Deus levante mulheres nessa casa que entendam a estrutura sexual do marido, que é diferente da dela, porque ela não cria espermatozoides, ela não enche os seus testículos,
ela não fica desconfortável. Que Deus levante casais que se entendam, que se respeitem, que se amem, que se suportem em amor. Suportar não é tolerar, irmão. Suportar é carregar o peso. Nesta semana, um dos homens que veio orar aqui disse para mim: pastor, a minha esposa deu uma crise emocional essa semana, e ela me abraçou forte e disse: obrigado por não ter desistido de mim. Cara, o dia que esse homem subir nesse altar e pegar esse microfone e pregar sobre ciranda, cirandinha, eu dou glória a Deus. Porque o que me impressiona não é homens que estão pegando o microfone e estão citando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não estão tendo cuidado da esposa, não estão tendo cuidado da família. O que ganha o coração de Deus é os homens que amam sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que Deus levante homens determinados a darem cobertura para sua família. Homens amigos, se os segredos do coração da sua esposa são ouvidos pela melhor amiga dela, a relação de vocês está desgastada. Queridos, entenda uma coisa: como Deus, Jesus era independente. Como Deus, Jesus não precisava de ninguém e nem de nada. Mas como homem, Jesus era interdependente. E ele resolveu precisar até de um jumento. Diga para alguém, não diga. Irmão, será que você é menos do que um jumento que tanto faz para você existir ou não, fazer ou não? Será que você é menos que um jumento que você não pode ser útil? Jesus disse: quando orardes, porque qualquer que bater vai se abrir. Será que você não serve nem para ser um qualquer? Você precisa entender que Deus, Jesus como Deus, mesmo sendo independente, Ele como homem se tornou interdependente e contou comigo e com você, para que hoje você convidasse esse seu amigo, e hoje você ficasse triste com um amigo que você convidou, mas não veio. Aleluia. Até mesmo Judas Iscariotes, quando se aproximou para traí-lo, ele o chamou de amigo. Não é que ele está dizendo que Judas era amigo, ele estava dizendo que ele era amigo de Judas, e Judas não entendeu. Ele estava dizendo: Judas, eu não estou te vendo agora nesse momento como Satanás, eu estou te vendo como meu amigo. Sabe por quê? É interessante que no capítulo, esse texto está em Mateus 26, e é interessante que no capítulo 16, 10 capítulos anteriores, Jesus chama Pedro de Satanás, porque Pedro disse para Jesus: não morra não, mestre, fica com dozinha de você, seja um safado, se safe só você, e deixa que tudo mais vá para o inferno. Jesus chama Pedro de Satanás em Mateus 16, e chama Judas de amigo em Mateus 26, por quê? Porque o amigo não é aquele que te bajula, irmão. O amigo é aquele que te leva para o propósito. O amigo é aquele que te leva para a renúncia. O amigo é aquele que te leva para a morte intencional. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, querido, como o Senhor, Deus é transcendental, mas como Pai, Deus é relacional. Vou explicar de novo, para você nunca mais esquecer isto. Como o Senhor, Deus é transcendental, Ele transcende a tudo e a todos. Como Senhor, Deus é autossuficiente, Ele criou até o nada, porque até o nada para ser criado precisou dEle. E é por isso que Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou. A palavra criou ali no hebraico é bara, que é criar a partir de nada. Então quando alguém tentar
fazer com que você se sinta um nada, entenda que a partir desse nada, que entende o propósito, Deus pode fazer o seu tudo. Mas como pai, irmãos, Deus não é transcendental apenas, Ele é relacional. Como pai, Ele tem um propósito e Ele conta com você. Como pai, Ele tem um programa para essa terra e Ele conta com seus filhos, e Ele só conta com filhos. Como pai, Ele não recebe adoração de servos. Você não adora a Deus quando você toca, canta ou faz qualquer outra coisa. Você adora a Deus quando você entende a paternidade de Deus sobre a sua vida. Por isso que Jesus falou em João 4:23, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Irmão, como o Senhor, Ele procura trabalhadores para a sua seara, mas como Pai, Ele procura adoradores. Pastor, o que é adoração? Adoração não é o que você realiza, o que você prioriza. O que tem sido prioridade na sua vida, meu irmão? Deus como Pai é um Deus relacional, e por isso a Bíblia diz em Isaías 41:8 que Ele chamou Abraão de meu amigo. Você consegue entender o Criador dos céus e da terra dizendo: eu quero ser amigo do Criador? Quem lê a biografia de Abraão sabe que Abraão era um homem chamado de pai na fé, que ficou com medinho de morrer e pediu para a mulher mentir que era irmã dele. Então, a sua relação com Deus não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com o seu entendimento. Deus é pai, apesar de você, Ele continua sendo pai. Não existe ex-pai. Você é filho de Deus. E hoje você pode cantar: eu não sou mais. O que você é? Eu sou. Você pode levantar a sua mão e cantar isto? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Do começo, cante comigo assim, ó. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Levante a mão com vontade, diga: eu sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga: abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar. Me alcançou, me resgatou, e agora posso cantar. Eu sou. Diga mais uma vez: abriu o mar pra eu passar.
perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou. Eu sou filho. Você pode levantar a sua mão e adorar o seu pai? Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou, de novo nasci. E hoje eu posso cantar o quê? Eu não sou mais escravo do medo. Cante mais forte, diga. Às vezes, nas nossas reuniões tem muito culto e pouca adoração. Bata no seu peito aí até fazer um barulho de chuva. Diga, eu sou amigo de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não sou como um adolescentezinho rebelde que, quando chega na puberdade, na virilidade, agora eu quero novos amigos. Meus pais estão caretas. Meus pais não me entendem. Sim, eles não te entendem porque nem você se entende. Mas você tem um Deus que te entende apesar de você não se entender. E quando você entender o que Deus entende sobre você, irmão, você vai entender a sua identidade de filhos. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Deus é suficiente para você, querido. Pergunte para alguém do lado: você tem muitos amigos? Os do Facebook não vale. Provérbios capítulo 19, versículo 4 diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, até os seus amigos o abandonam. Vou repetir, olha aqui para mim. Provérbios capítulo 19, versículo 4 diz que os ricos, eles possuem muitos amigos. Até hoje eu entendi esse texto de maneira errada. Hoje, desceu o manto aqui da interpretação. Não é da revelação, porque a Bíblia já foi revelada para nós de Gênesis e Apocalipse. Você tem que parar para interpretar. Quando a Bíblia diz que os ricos granjeiam muitos amigos, que os ricos têm muitos amigos, Deus me perguntou: você sabe o que é riqueza? Porque riqueza não é dinheiro, irmão. Riqueza é geração de valores. Tudo que o diabo quer, irmão, é que o pobre tenha tudo, menos dinheiro.
E tudo que o diabo quer é que o rico tenha o dinheiro, mas não tenha mais nada. Tenha só dinheiro. Então, riqueza, geração de valores. O que a Bíblia está dizendo é que quando você gera valores dentro de você, irmão, você é o cofre de Deus. A Bíblia diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Estava se referindo a Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Mas nós temos como gerar outros valores que nos vai fazer granjear muitos amigos. Entenda, irmão, 90% da estrutura humana age por interesse e 10% por bondade, porque nós somos caídos. Então, já que eu descobri que 90% das ações das pessoas é motivada por interesse, eu tenho que me tornar interessante. Eu tenho que me tornar interessante, eu tenho que fazer as pessoas desejarem aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem que aquilo que eu tenho vai sarar uma dor delas, vai resolver um problema para elas, vai girar uma chave dentro delas, vai ativar um propósito dentro delas. Então, que tipo de valores você tem construído dentro de você? Diga para alguém do lado aí, seja rico. Rico de amor, de respeito, de inteligência, de empatia, de resiliência, de humildade. Pastor, mas eu sou humilde. A única coisa que eu me orgulho é da minha humildade. Eu sou humilde, eu não sou orgulhoso. Irmão, orgulho é igual mau hálito. Quem tem, não sente. E nem quem está longe, só quem convive pertinho. A palavra humildade é humus, que quer dizer imã no português. O que o imã faz, gente? Atrai as pessoas. Então, irmão, o que mede o seu nível de humildade é a quantidade de pessoas que você está atraindo, que tem prazer em conviver com você. O que revela o nível da sua humildade é o prazer que você tem em estar próximo de pessoas, em conviver com gente diferente de você. Quem está me entendendo? Quem está no culto aqui? Então, quem aqui gosta de ter amigos? Levante a mão. Colegas são fáceis de ter, não é? Mas amigos são desafiadores, não é mesmo? Gente, você não precisa ser amigo de todos os seus colegas, mas você também não precisa ser companheiro de todos os seus amigos. Ser colega é diferente de ser amigo, e ser amigo é diferente de ser companheiro. A Bíblia diz em Mateus 11:29, a Bíblia diz que as pessoas diziam que ele era amigo dos pecadores. Olha aqui para mim, irmão. Quando você ouve essa expressão, parece que Jesus ia na balada junto com a galera. Parece que Jesus gostava do desenrola, bate. Parece que Jesus gostava de jogar de ladinho, não é? Amigo dos pecadores. A Bíblia nunca disse que Jesus disse que ele era amigo dos pecadores. As pessoas faziam essa leitura dele. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele era chamado de amigo dos pecadores, isso não significa que Jesus fumava maconha junto com os maconheiros, que Jesus bebia junto com os beberrões. Isso não significa, irmão, que Jesus enchia a cara junto com a galera depois do futebol. Isso não significa que Jesus andava com gente ruim, gente que não queria nada com as coisas corretas. Quando a Bíblia diz que ele era amigo dos pecadores, sabe o que está dizendo? Está dizendo que ele veio para morrer pelos pecadores. Está dizendo que ele não julgava os pecadores, porque Jesus sabia que todo homem é pecador. Porque Jesus sabia que, conforme Isaías 59:2, o pecado nos separou de Deus, e todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Nada do que Deus faz por nós é meritocracia nossa. Então é difícil lidar com gente. Você sabe como manter amigos? Porque tem gente, deixa eu falar uma coisa para você, sabe aquele casal tipo Jean e Márcia? O extrovertido e a introvertida. Eu faço um monte de amigos e ela faz poucas amigas, só que ela mantém mais do que eu, porque o extrovertido geralmente fala demais. Eu sou sanguíneo, aliás, hemorrágico, de vez em quando sanguíneo, perfeccionista.
Todo perfeccionista, irmão, é controlador, é manipulador. Se uma criança, estou pregando aqui, uma criança quebrou um copinho lá no canto, opa, levanta a mão aí que eu quero dar um tiro. Quem quebrou um copinho? Só que o difícil não é você ter amigos, o difícil é você mantê-los. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama um amigo. Os fãs deixam de ser fãs. Eu tinha um número de seguidores no Instagram. Às vezes quando eu olho, diminuiu. E olha que eu tento fazer um engajamento. Tento estudar tráfego pago. Em vez de aumentar, diminui. Eu vou ter que botar essa filmagem do desenrola, bate, mexe ladinho. Aí eu vou para o Fuxico Gospel. Olha o que esse pastor fez. Irmãos, os fãs deixam de ser fãs. Seguidores do Instagram deixam de ser seguidores. Até os amigos do Facebook deixam de ser amigos. Te dão um bloco de vez em quando não gostam da sua postagem. Bajuladores, quando não são recompensados, deixam de ser bajuladores. Agora, amigos de verdade são vitalícios. Amigos de verdade continuam sendo amigos mesmo à distância. Nós pastores temos um problema. A gente só é amigo de quem congrega com a gente. A pessoa é boa o tempo todo. A pessoa é querida enquanto ela está servindo, mas depois que ela sai, a gente fala Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. É a teologia do utilitarismo. Essa semana passada, Deus tocou algo no meu coração, e eu estava conversando com a minha esposa, eu comecei a chorar. Irmão, minha esposa me vê chorar, geralmente só quando eu perco dinheiro. Mas ela me viu chorar porque ela perguntou: o que está chorando? Eu digo: eu estou sentindo algo aqui, de ir lá no shopping, comprar 2 jaquetas para um casal que saiu da nossa igreja. E eu fui lá, irmão. Cara, como é prazeroso isso. Na segunda-feira, ele me disse: ontem eu e a esposa fomos no culto, com a tua jaqueta, noutra sinagoga. Não é noutra igreja, irmão. Não é noutra igreja, é noutro ministério apenas. O exército é o mesmo, só muda de quartel. Nós estamos lutando contra o mesmo inferno. O Xande e a Morgana me avisaram na sexta-feira que segunda-feira estavam indo para Balneário Camboriú. E disse: pastor, nós somos líderes de casais, Deus vai te usar. Mas a nossa amizade não bloqueou por isso. Eu já fui na casa dele, já dormi. Achei que ia ter churrasco, me ofereceram só aquelas coisas de rico. Picadinho de linguiça importada, queijinho verde, um queijo verde, queijinho do Shrek, azeitona. Mas comi, é meu amigo, não fui lá por causa da comida. Eu fui por causa da amizade, eu fui por causa da relação. Então nós temos que parar com essa bobagem, irmão. Se alguém sair desta casa, continue tendo amizade. E o dia que você sentir vontade de alguém que foi congregar no outro ministério, vá lá no culto, meu irmão. Vá lá matar a sua saudade dos seus amigos. Porque a distância não bloqueia amizades sinceras, amizades. A Bíblia está mentindo aqui em Provérbios: em todo tempo ama um amigo. Então, se você teve alguém que te abandonou, se você teve alguém que deixou de te amar, entenda, essa pessoa não mudou, ela se revelou. O amigo de verdade ama em todo tempo. O amigo de verdade ama apesar da distância. O amigo de verdade ama apesar da divergência de opinião. É claro que existe uma necessidade de afastamento. É claro que todo jovem que casa, que não faz despedida de solteiro, que quer continuar se encontrando com a galera com a mesma intensidade de antes, vai dar choque com a dona da pensão. Mas em todo tempo ama um amigo. Então algumas vezes o comportamento de algumas das pessoas não é para nos causar decepção e nos bloquear e nem depressão, gente. É para a gente ver que não eram amigos, eram colegas. E foi você quem nutriu expectativa. Foi você quem se iludiu. Foi você quem se abriu demais. Foi você que foi carente demais. Amém, gente? Glória a Deus. Então, gente, tinha algumas coisas para eu falar aqui, mas eu quero encerrar falando que o seu melhor amigo
é aquele amigo que eu li em João 15:15. Jesus disse lá em João 15:15: daqui para frente eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Só que no versículo 13 e 14 está escrito, Jesus falou: e ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Você quer ser amigo de Deus? Quantos querem nessa noite? Se o teu amigo está te afastando de Deus, ele não é teu amigo. Se o teu amigo te afasta da tua esposa, ele não é teu amigo. Se o teu amigo te afasta da igreja, ele não é teu amigo. Se o teu amigo te afasta da Bíblia, ele não é teu amigo. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele disse: não sabeis vós que a amizade do mundo, mundo aqui é cosmos no grego, que quer dizer sistema corrompido. Jesus disse: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e que todos aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Olha aqui para minha gravata, irmão. Você consegue entender o que é ser inimigo do Criador? Você consegue entender o que é ter o seu Criador como seu inimigo? Tiago está dizendo: se você quer ser amigo do mundo, se você quer ser o politicamente correto, chamando o amargo de doce, chamando o errado de certo, para agradar gregos e troianos, para não perder seguidores no Instagram, para continuar sendo popular, direito seu, mas você está assinando um contrato de inimizade contra Deus. Isaías capítulo 63, versículo 10 diz: mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Esse texto aqui está dizendo, deixa na tela ali Isaías 63:10. Ali está dizendo: apesar disso eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Irmão, olha aqui para mim. Entristeça seus filhos, entristeça a sua esposa se for necessário, entristeça o seu pastor, entristeça qualquer pessoa, mas não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz que por causa disso, por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Olha aqui para mim, gente. Você sabe o que é você levantar da manhã cheio de sonhos, cheio de entusiasmo, e o Espírito Santo dizer assim: hoje eu vou trabalhar contra você. Hoje eu vou ser o teu inimigo. Você sabe o que é o Espírito Santo chegar para Satanás e dizer assim: hoje, demônios, vocês estão de férias. Hoje deixa que eu vou me acertar com ele. Hoje eu vou dificultar para ele. Hoje eu vou atrapalhar a vida dele. Hoje eu vou ser o inimigo dele. Esse texto é muito forte. E que você receba essa palavra no seu espírito. Não adianta no meu funeral, irmão, essa igreja ficar lotada de gente para ver um corpo dentro de um esquife. E tem uns assim que são bem legais nos funerários. Chega assim e diz: parece até que ele está sorrindo, né? E uns irmãos dizem: ele está bonito. Nunca me chamou de bonito. Aí morre, está bonito. O agente funerário lá deu um trato nele, fez uma maquiagem. Parece até que tirou a sobrancelha. O legal era até fazer um risquinho assim, ficar moderno, morto moderno. O dono da academia talvez vá no funeral de alguém, vai dizer: ele está forte, né? Está retão, está os bíceps. Irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa vida é que se nós morrermos hoje, ou se Jesus voltar agora, nós vamos passar a eternidade com o nosso amigo. Nós vamos passar a eternidade com o nosso cheiroso, com o nosso Jesus, com aquele que deveria ser o tempo todo a nossa prioridade. Querido, se tem textos amedrontadores como estes que eu li, preste atenção aqui nesse texto que eu vou citar para você agora. E eu espero que nesse texto você levante a sua mão e adore com vontade.
Romanos capítulo 5, versículo 10, na linguagem de hoje diz: nós éramos inimigos de Deus. Diga glória a Deus. Diga éramos. Mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Diga é nós. E agora Paulo fala que somos amigos de Deus. É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Levante a sua mão aí, amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, não se preocupe com a crise que você está vivendo, faz parte do processo. Se você é amigo de Deus, não se preocupe com as pessoas que estão te abandonando, faz parte do processo. Se você é amigo de Deus, não se preocupe com as lutas que você está enfrentando, faz parte do processo. Lucas 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amizade é a reciprocidade da prioridade. Se você é amigo de Deus, você vai colocar Deus como sua prioridade. Se eu sou amigo da minha esposa, eu vou colocá-la como minha prioridade. Vou repetir, amizade é a reciprocidade da prioridade. Ao morrer por nós, Jesus colocou nossa vida acima da dele. Ao morrer por nós, apesar de Pedro ter dito, não morre não. Apesar de Satanás ter dito, não, se tu é filho de Deus, desce da cruz. Essa é a teologia da prosperidade. Filho de Deus não pode passar por cruz, não pode enfrentar cruz. Não, irmãos, a cruz é a ponte para a relação entre nós e Jesus. Quem é inimigo da cruz, não pode ser amigo da luz. Todo amigo quer levar os seus amigos juntos, lembra? Quando você ia para o bar, beber da número 1 até 86, você gostava de ir sozinho? Quando você ia no baile do Matusa, irmão, se alguém aqui ia no baile do Matusa, pisca bem forte para não denunciar a idade. Pensava que era, o Matusa cantava música do americanos, pensavam que eles falavam inglês mesmo. Lembra que você não gostava de ir sozinho? Você gostava de ir com os amigos. Quando você bebia, você não gostava de beber sozinho. Quando você usava droga, você não gostava de usar droga sozinho. Por isso tinha o Mocó, onde você reunia a quadrilha, a gangue. Eu nunca gostei de ir sozinho, irmão. Eu sempre gostei de andar em bando. Minha maior dificuldade quando eu casei com a minha esposa é que ela gostava, ai, vamos só nós. Eu dizia, que graça tem? Para quem que eu vou estar contando vantagem, irmão? Mentindo um pouquinho. Na época, que eu não era crente, tá, irmão? Todo amigo quer levar seus amigos juntos. Por isso que ele disse em João 14:3, eu irei, vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vos levarei, os meus amigos, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem vai morar com um amigo, levante a mão aí. Fique em pé, adorando ao nome do Senhor.